Então, a Bíblia diz que a tristeza segundo Deus, ou seja, a tristeza gerada, né, segundo Deus, opera um arrependimento para a salvação. Mas a tristeza segundo o mundo opera a morte. Essa tristeza segundo o mundo, né, essa tristeza humana, essa tristeza até diabólica, podemos colocar assim, ela opera a morte porque traz um peso de culpa. E quem é que consegue carregar uma culpa na sua vida, amados? Nós não conseguimos. Foi por isso que Jesus carregou sobre ele as nossas culpas, tá certo? Então, livre dessas culpas, desse poder do pecado e das amarras da culpa do pecado, nós então conseguimos caminhar na presença de Deus, apesar desses erros, porque é Jesus que nos dá a condição, né, de caminharmos com Deus. Então a gente precisa entender essa lógica bíblica para que a gente viva uma vida muito mais leve, porque Jesus disse, o fardo que eu ofereço para vocês, o meu jugo, né, tome sobre vocês o meu jugo, e o meu fardo é leve, vinde vocês todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha só, amados, a proposta de Jesus é essa. Alguém pode pensar assim, André, mas não fica muito light, muito fácil, não fica assim uma brecha, uma porta para as pessoas assim pecarem à vontade? Não, queridos. Aqueles que têm a natureza de Deus, como eu disse, aqueles que foram regenerados, aqueles que são cheios do Espírito Santo, nunca terão prazer no pecado. Pecam de fato, é um conflito, é uma tristeza, é uma agonia, é um incômodo tão grande que nós nos sentimos de fato inadequados, porque não cabe, já não é mais a nossa natureza, querido. A gente já não cabe mais nessa proposta de pecar. Para o crente regenerado, para o que tem a natureza de Cristo, aquele que já morreu para o pecado, né? Aquele que já não mais vive para o pecado, quando ele peca, de fato é uma tristeza. Mas nesse entendimento que Jesus levou a culpa, né, dos meus pecados, aí eu consigo me levantar e seguir adiante. Senão eu fico preso mesmo. E aí o diabo se aproveita de muitas maneiras, fora os líderes religiosos manipuladores, né? Ó, então você tem que fazer isso aqui, tem que fazer assado, tem que fazer assim. Irmãos, é muito perigoso esse negócio aí, um prato cheio na mão das pessoas manipuladoras, tá bom? Então o significado, né? Houve uma ruptura entre Deus e o homem que causou um distanciamento, né, e uma culpa. Então o significado da morte de Cristo. Houve uma ruptura entre Deus e o homem que causou um distanciamento e uma culpa que tornou a relação impossível, criando um obstáculo que não podia ser promovido, que não poderia, né, ser removido pelo homem. Vamos ler o texto de Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2? Qual o significado, então? Qual o significado da morte de Cristo? Tá? O que significou para nós? Bom, havia um abismo. Nesse abismo não tinha como nós nos relacionarmos com Deus. E nesse abismo também, Deus, porque Deus é justo, ele não podia fazer vistas grossas ao pecado, né? Deus, ele tem uma santidade que foi ofendida. Deus, então, precisaria ser justo, inclusive com a sua própria natureza, e não poderia ser cúmplice do pecado. E então Deus exigiu um reparo, tá certo? Um reparo, porque Deus não tinha condição de ter relacionamento com um pecador. Não tinha como. Só que o problema era que o ser humano não tinha como, então, fazer esse reparo. E Deus queria ouvir, na viração do dia, né, o ser humano. Deus queria estender as mãos e abençoar, fazer um afago, né, venha para cá no colo do papai. Né, Deus queria abençoar, como fazia lá com o primeiro casal na viração do dia, aquela coisa toda, aquela comunhão, aquela coisa boa. Só que Deus, ele não pode então fazer, então havia um abismo, ele não podia fazer vistas grossas, né? E o texto vai dizer de Isaías capítulo 59, verso 1 e 2. Vai dizer o seguinte, olha, os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir. Suas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar ou salvar. Mas os pecados de vocês, ou os nossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Verso 2 diz isso. Isaías capítulo 59, versículo 1 e versículo 2. 59. Veja aí, irmã Valéria, se pega na Bíblia aí, ou se quiser ver depois, tudo bem, não tem problema. Mas aí o texto vai dizer isso, principalmente o verso 2, né?
Então vai dizer isso, que os nossos pecados criou esse abismo, né, intransponível. Não tinha ponte que nós pudéssemos construir. Então não tinha torre de Babel que poderia chegar ao céu. Não tinha vestimenta que o Adão colocasse que poderia satisfazer ou se apresentar diante de Deus. Não tinha como, seria impossível, sacrifícios. A tentativa de obediência. Podia fazer o que fosse, amados. Podia morrer pelos seus pecados. O sangue era ruim. A natureza era pecadora. Não tinha como fazer isso, né? Então, isso, o que significou para nós foi isso. Ao morrer por nosso pecado, Jesus remove essa barreira ou esse abismo. Jesus cria a ponte, né? Acho que a figura melhor, já que havia um abismo. Pela cruz do Calvário, Jesus cria essa ponte e nos leva até Deus. Isso vai estar escrito em Hebreus capítulo de número 10. Versículos lá, me parece que é o 19, 20, 21, acho que até o 22, 23, dá pra gente pegar esse texto aí, tá? Hebreus capítulo número 10, versículos de número 19 e diante, né? Há um vivo e novo caminho, olha que coisa interessante. Há um vivo e novo caminho pelo sangue de Cristo que nos leva até Deus, né? Então 10, 19 em diante aí de Hebreus, capítulo 10 de Hebreus, verso 19 em diante, né? Então, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo novo e vivo caminho. Olha só, né, que Cristo aí construiu para nós. Aliás, ele é o próprio caminho, né? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tendo rasgado o véu, aquele véu de separação da religião judaica, lembra? Aquele véu que impedia dos homens a se aproximar de Deus, que era simbolizado por aquele santo dos santos, né, lá no tabernáculo. Então Jesus, quando morre, o véu foi rasgado de alto a baixo. É interessante essa observação no texto. O véu foi rasgado de alto a baixo. Tá certo? Aquele véu, né, aquela cortina espessa, alguns estudiosos vão dizer que me parece que tinha que ter algumas juntas de boi para rasgar aquela cortina, porque era muito espessa, muito grossa. Fora que ela era muito alta e humanamente, né, um ser humano não tinha como ir lá e rasgar isso. Então, olha só o que o texto nos traz como informação e o detalhe é importante. Foi rasgado aquela cortina, né, que humanamente não tinha condição e de alto a baixo, ou seja, o próprio Deus que fez isso. Na morte de Cristo se rasga a cortina, não sei se vocês lembram lá do texto, a cortina se rasga, isso simbolizando que agora o caminho estava livre, né? Tinha um acesso a Deus. Antes não tinha, amados, não tinha acesso a Deus. Era uma burocracia doida. Uma vez no ano, você tinha que ir até o sumo sacerdote para oferecer lá um animalzinho. E mesmo isso, tudo era um paliativo. Isso tudo não tirava pecado, não salvava ninguém. Tá certo? Era só uma pedagogia de Deus, preparando o coração do ser humano, preparando a mente do ser humano para aquilo que viria, que era o sacrifício perfeito, como nós lemos em João 1,29. O Cordeiro de Deus que remove o pecado do mundo, Jesus que é o caminho para Deus, né? O sangue de Cristo que possibilitou então a nossa vida ser reconciliada com Deus. Então a gente percebe que o significado foi esse, que Jesus remove aí essa barreira e cria esse caminho. Ó, levou o que devíamos ter levado. Ele, Jesus, levou a culpa que nós devíamos ter levado. Realizou por nós o que estávamos impossibilitados de fazer por nós mesmos. Essa é a essência da expiação de Cristo, tá bom? Então o significado da morte de Cristo é este, que ele morreu em nosso lugar, fez o que nós não teríamos condição de fazer, levou sobre si as enfermidades, a culpa, o pecado, né? Ele sobre os seus ombros levou o principado, a potestade, ele foi o príncipe da paz, ele que nos reconciliou com Deus. Então é em Jesus, é por Jesus e é por causa de Jesus que nós temos a condição agora de livremente vivermos uma vida diante de Deus, glorificando a Ele, e em Cristo nós somos agradáveis a Deus, em Cristo, por causa de Cristo e através dele, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós falamos sobre a morte, mas está um pouco longo hoje aqui mas eu queria, a aula, né? Eu queria aqui, se vocês tiverem um pouquinho de paciência e me acompanhar mais um pouco, eu queria aqui passar tudo para vocês. Será que dá, meus amados? Vocês seguram aí mais uns 15, 20 minutos? Vamos lá? Bora junto? Qualquer coisa vocês precisar sair sem cerimônia, tá? Só desligar aí o videozinho e sair assim, pega o seu banquinho e saia de mansinho. Vamos lá, falamos sobre a morte de Cristo, então vamos falar sobre a ressurreição, que é uma doutrina também essencial,
é uma doutrina importantíssima que pouco nós falamos nas nossas pregações e até nos nossos ensinos nas igrejas, né? É uma pena, porque é algo importantíssimo, tá? Ó, sua ressurreição. O fato, né? A ressurreição de Cristo é o grande milagre do Evangelho. A morte, preste atenção que isso aqui é interessante. A morte nos reconciliou com Deus. A morte de Cristo nos reconciliou com Deus. Mas a sua vida, ou seja, a sua ressurreição, nos salvou. Vamos ler um texto de Romanos capítulo 5, verso 10? Romanos capítulo de número 5, versículo de número 10. Eu quero ler com vocês e contar uma breve ilustração para ver se a gente traz mais entendimento a esse texto. 5 e 10 de Romanos, ou aos Romanos, né? Carta de Paulo aos Romanos. Porque se nós, sendo inimigos, veja bem, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Então, pela morte, o texto vai dizer que nós fomos reconciliados, não é isso? Pela morte nós fomos reconciliados. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, olha só. A morte de Cristo nos reconcilia com Deus. A ressurreição de Cristo é quem nos salva. Então, olha que coisa interessante aqui. Eu vou contar a ilustração para tentar explicar o texto, tá? Imagine, amados, um pai andando com seu filho, 4, 5 anos de idade, andando pela rua, uma bala perdida o atinge, o menino. Corre para o hospital, leva esse menino, e aí os médicos vêm, então, dizendo para o pai, olha, seu filho foi atingido, então, pela bala, aqui está o projétil da bala, nós conseguimos remover do corpo do seu filho. Ele foi atingido por esse projétil aqui, ó. Traz uma bandejinha assim, ó, né, de metal, tá aqui o projétil. Tá, mas e o meu filho? Não, seu filho morreu, mas conseguimos remover aqui o projétil. A causa da morte do seu filho está aqui, é o projétil. Isso adiantaria, irmãos? Você remover o que causou a morte do menino? Isso seria eficaz? Não, né? Então, a morte de Jesus remove o pecado do mundo, tá certo? Removendo o pecado do mundo, aí sim, nós somos reconciliados com Deus. Há essa possibilidade. Por quê? Porque há um ser santo, que é Deus aqui, e há outro ser pecador, mas que foi removido o pecado dele. Tudo bem. Até aqui, tranquilo. Mas o que precisou ser feito agora? Dar vida a esse pecador. A morte foi arrancada, mas a vida não foi devolvida automaticamente. Então o texto vai dizer, pela morte nós fomos reconciliados, mas pela sua vida nós seremos salvos. Tá certo? Então, a vida de Cristo, não só a sua vida, eu digo, do nascimento até a sua morte, mas porque só essa vida de Cristo aqui, ela não seria, entre aspas, suficiente. Por quê? Porque se Jesus tivesse vivido uma vida santa, se não, né? Ele viveu, mas vamos colocar assim, ele viveu sua vida sem pecado, ou seja, o justo que agora pode morrer por outras pessoas ou pela humanidade toda porque nunca pecou. Tudo bem, morreu. Tá, ele morreu. Mas e agora? E se ele não tivesse ressuscitado? O que isso adiantaria se ele só morreu? Nós seríamos então um povo que teria um Salvador que morreu e ficou morto? Né? Como tem todas as religiões do mundo, todas as religiões do mundo, os seus salvadores, os seus fundadores, os seus gurus estão mortos, amados. Estão todos lá na sepultura. Uns já nem existem mais, nem um farelo, nem nada. Estão lá. Mas se vai lá em Jerusalém, tá certo? Lá onde Jesus morreu, tem lá a placa lá. Jesus não está aqui. Ele ressuscitou. Ele está vivo, não é? E aqui é interessante que 1 aos Coríntios, eu disse que a gente ia voltar nesse texto aí, nesse capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Olha que coisa interessante. Essa doutrina, ela é fundamental e é uma doutrina mesmo, tá certo? Um ensinamento importantíssimo nas Escrituras Sagradas. Não sei por que é tão pouco abordada, né? Mas ela é muito importante a compreensão. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 1 apenas. Vamos lá? 15 e 1. Não, vou ler até o 3 mais ou menos, tá? Todo o capítulo é importante para a compreensão, mas vamos ler do 1 ao 3 aqui.
Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado. Olha só, vocês serão salvos se retiver o evangelho como eu anunciei, Paulo dizendo, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Veja só que coisa interessante aqui. Verso de número 5. O que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então Paulo diz aqui da importância da ressurreição de Cristo, tá certo? A importância da ressurreição. A base do evangelho, ou seja, das boas novas, essa notícia boa, é o nascimento e o ministério de Jesus, né? Jesus o Cristo. Olha, hoje vos nasceu em Belém o Salvador, que é o Cristo. Isso aqui é boas novas. Hoje vos trago novas de grande alegria, né? Que diz o texto, né? De Lucas. Hoje eu trago novas de grande alegria, ou seja, hoje eu trago o evangelho para vocês, as boas notícias, que hoje nasceu o Salvador, que é Cristo. Então, a base do evangelho, né, da notícia do evangelho, é o nascimento e o ministério de Jesus, culminando na sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, nascimento de Jesus, porque ninguém nasceu como Jesus, ninguém viveu como Jesus, ninguém morreu como Jesus, e ninguém ressuscitou como Jesus. Olha só. Então essa ressurreição, e a gente vai para Romanos capítulo 6, versículos de número 4. Romanos, capítulo de número 6, versículos de número 4. Olha o que diz o texto. Romanos 6 e 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Veja o que o texto diz aqui, a ênfase. Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Então, nós fomos mortos com Cristo e também fomos ressuscitados com Cristo. A ressurreição, ou ressurreição esta, que se tornou a pedra angular, é a base, amados. A ressurreição é a base do Evangelho, tá certo? Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa pregação. Aliás, é um pouquinho antes, tá? Deve ser o 18, alguma coisa assim. 1 Coríntios, capítulo 15, né? É que eu saí da página aqui, mas vamos lá só para confirmar. O 15 e 20 é outra coisa que eu quero falar. 1 Coríntios, capítulo 15, deixa eu ver aqui. Verso de número 13 em diante. 1 Coríntios 15, 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Os cristãos lá em Corinto estão dizendo, não há ressurreição, não existe ressurreição. Aí Paulo vai dizer, então é em vão a nossa pregação, é em vão a fé de vocês, se vocês estão falando que não existe ressurreição. Verso de número 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Ora, se a base do evangelho é a ressurreição, eles estão falando que não existe ressurreição, então está tudo acabado. Aí verso de número 18, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Verso 19, se esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis do que todos os homens. Olha só, amados. Verso número 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, se a gente não acredita e se a gente não dá ênfase sobre a ressurreição de Cristo, é um problema muito grande na pregação do Evangelho. Porque o que valida a pregação do Evangelho, queridos, o que confirma, o que dá o crivo, a marca lá que o Evangelho é verdadeiro, é verdade, é crivo de Deus, foi a ressurreição de Jesus. Paulo disse, se Jesus não ressuscitou, então é tudo em vão esse negócio, está todo mundo perdido e vamos esquecer, vamos fazer outra coisa qualquer aí. Tá certo? Então nós afirmamos categoricamente que Jesus ressuscitou, né? Porque se a gente não crê nisso, então é em vão a nossa fé. E aí a gente percebe aqui que se Cristo não tivesse morrido, nós estávamos perdidos. Pois se Cristo não tivesse ressuscitado, morrido e ressuscitado, né? Então não seria o que ele próprio afirmou ser.
Olha só que coisa interessante. Sua morte não seria expiatória. Então, como eu disse, se tivéssemos um Salvador que tivesse morrido e não ressuscitado, primeiro, Jesus teria sido mentiroso, porque ele disse, eu vou morrer, mas eu ressuscito no terceiro dia. Pode ficar tranquilos aí. Então, a ressurreição, inclusive, confirma tudo o que Jesus disse que ele era, ou quem ele era. Ele era Deus. Então, a ressurreição é a aprovação de Deus sobre a vida de Cristo e ratifica e confirma e valida toda a pregação de Jesus e quem ele disse que ele era, o próprio Deus e Salvador, amados, tá certo? Sabe quem que ressuscitou Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo gera Jesus no ventre de Maria, o Espírito Santo unge e capacita Jesus para o ministério e o Espírito Santo ressuscita Jesus dos mortos. A gente percebe a trindade aqui agindo aí no processo de resgate da humanidade. A evidência, nós falamos do fato, a evidência, irmãos, nós lemos aqui mais de 500 pessoas, Paulo estava trazendo para a validação da sua afirmação que mais de 500 pessoas tinham visto Jesus ressuscitado. Comprem aquele livro, As Evidências da Ressurreição de Cristo, vocês vão ver lá quantas coisas, mas é muita coisa que tem para a gente aprender, fatos internos, que a gente chama, né? Ou seja, as escrituras, fatos externos, o que a história mostra, a cultura mostra, fato científico, ou seja, a evidência da ressurreição de Cristo, ela pode ser provada mesmo, a ressurreição de Cristo, e há evidências, tá? Então, as evidências, mais de 500 irmãos, né, tiveram aí viram Jesus ressuscitado em pessoa, tá? Amados, a conversão do maior perseguidor da igreja na época, o Saulo de Tarso. Ele viu Jesus ressurreto, né? Então, o maior perseguidor da igreja, tá? As evidências. O significado. Ela significa que Jesus é tudo quanto ele afirmou ser, o Filho de Deus, né? Salvador e Senhor. A gente vai para Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 4. Vamos lá pegar o texto. Romanos 1 e 4. Com a base da ressurreição de Cristo é que Paulo pregava o evangelho e enfrentou todo o Império Romano, amados. Tá certo? E evangelizou todo mundo. Então, Romanos capítulo 1, verso 4 está escrito: declarado Filho de Deus em poder, Jesus, né? Segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tá bom? A morte de Cristo não significa que a morte expiatória de Cristo foi uma divina realidade e que o homem pode encontrar perdão dos seus pecados e assim ter paz com Deus. Então, a ressurreição de Cristo, aqui no capítulo 4, vocês estão em Romanos? Vamos para o capítulo 4, verso 25. Nós lemos já, mas abordando outro ponto aqui desse texto. Romanos 4, 25. Então, o significado dessa ressurreição. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. A ressurreição de Cristo nos traz, então, a garantia, queridos, e o alívio, tá certo? Que após a morte nós também seremos ressuscitados. Queridos, vocês podem imaginar, quando um ser humano não teme a morte é o maior medo do ser humano, né? O maior algoz, o maior inimigo do ser humano é a morte. Quem não teme a morte vai temer o quê? E nós não temos medo da morte, porque o nosso Senhor venceu a morte. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele é o primeiro, é a primícia de todos nós, né? Então, como Jesus ressuscitou, nós também seremos ressuscitados por ele. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos número 51 ao 58. Olha só, 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 51 e 58. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. E isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revestirá da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade? E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, da incorruptibilidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque a vossa obra não é vã no Senhor. Olha o que Paulo vai dizer, amados, sobre a ressurreição e a esperança para que a gente se mantenha firme, enfrentando tudo e enfrentando todos. Então, a ressurreição de Cristo nos traz o alívio, a esperança
de que nós encontramos perdão dos nossos pecados e nós encontramos alívio, porque a nossa vida não se resume a essa existência. Nós morremos aqui porque temos limitações, nós temos data de validade, o ser humano não vai ficar para sempre, nós temos uma dificuldade enorme, né, de viver aqui com todas essas limitações, mas Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou, Jesus está vivo e Ele, inclusive, ascendeu ao céu, subiu ao céu. Esse terceiro ponto que eu quero falar com vocês, a ascensão de Cristo. Nós falamos sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo e agora sobre a ascensão de Cristo. O Cristo celestial, né? João no capítulo de número 3, Evangelho de João 3 e 13, João vai dizer, Paulo não, né? Estava em Paulo até agora. João vai dizer algo muito interessante, ou aliás, o próprio Jesus disse e João, ele é quem registra isso, né? Ele diz assim, ó, na conversa lá com Nicodemos. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Olha que coisa interessante. Então ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, né? O próprio Jesus. Assim como a sua descida foi sobrenatural, ou seja, ele foi gerado, né, pelo Espírito Santo, isso foi algo sobrenatural, assim foi a sua partida. Lá em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 8 até o 10, eu quero ler com vocês. Então, Efésios, capítulo de número 4, versículos de número 8. Vamos achar Efésios aqui, né? 4 e 8 de Efésios, 8 ao 10, tá? Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, da mesma forma, uma forma sobrenatural, que foi a sua descida, né? Ou seja, a sua vinda do céu, Jesus, ele veio do céu, se esvaziou de si mesmo, se esvaziou da sua divindade e se fez homem, como todos nós aqui. Dessa mesma forma, a descida foi sobrenatural, a sua ascensão também foi. E aí a gente vai para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículos de número 9. Eu acho bem interessante esse texto aqui, para a gente ratificar isso aqui, ó. E quando dizia isto, Jesus, né, diante dos seus discípulos, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando seus olhos. Então, da mesma maneira, sobrenatural que ele desceu ao céu, ele também subiu ao céu. Tá? A importância, o Cristo exaltado. Quando ele ascende ao céu, ele ascende então, ele sobe de uma forma exaltada. Né? Quando a gente vai para o texto de João, Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 5, é uma oração que Jesus faz, e ele diz assim, olha, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, quando Jesus sobe ao céu, né, ele ascende ao céu exaltado. Capítulo 28 de Mateus, verso 18, diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, porque ele sobe exaltado. E é interessante aqui, a gente percebe em Efésios, né, Paulo ratificando, e a Bíblia é toda harmônica, né, nesses assuntos aqui que a gente está falando, aliás, em todos os assuntos bíblicos, os textos, assim, é impressionante como eles têm uma harmonia, mesmo escrito por diferentes pessoas, né, que não se conversavam muitas vezes, ou não combinaram de escrever nada, mas o próprio Espírito é quem é aquele que, na verdade, ele inspira, né, ele sopra sobre a vida desses escritores aí. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 20, é bem interessante observarmos isso aqui, ó, 20 até o 22, diz assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Verso 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Então Jesus, ele ascende ao céu como Cristo exaltado. Preparou o caminho, né? Na sua subida, na sua ascensão, ele nos prepara o caminho. Isso a gente vê no texto de Evangelho de João, capítulo de número 14, versículos de número 1 até o verso de número 3. Quero ler com vocês aqui, ó. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
E se eu for, e quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele ascende ao céu para estar preparando o caminho para todos nós. Ainda no Evangelho de João, capítulo 12, verso de número 26, também aqui, queridos, está escrito algo muito interessante a este respeito. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai honrará. Então, ele ascende ao céu, ele vai ao céu, nos preparando o caminho, né? E nos preparando esse lugar aí. Nos fez assentar nos lugares celestiais, isso é Efésios capítulo 1 e verso 3, é o que vai dizer, 2 textos aqui de Efésios, quero ler com vocês, voltando de novo em Efésios. Bora lá, amados, porque aqui é texto bíblico por cima de texto bíblico, né? Tudo imbricado, um por cima do outro, para que a gente possa entender aqui aí essas declarações. Então, capítulo 1 de Efésios, verso 3, está escrito: Bendito o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Olha que coisa interessante. O mesmo texto de Efésios, capítulo 2, aliás, o mesmo livro de Efésios, no capítulo 2, versículo número 6, está escrito: Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, quando Cristo ascende ao céu, Ele prepara este caminho e em Cristo nós estamos, né, existencialmente falando, espiritualmente falando, nesses lugares celestiais, ou seja, nós experimentamos da comunhão com o próprio Deus, porque Jesus é quem leva aí nele, né, toda a humanidade regenerada. Muito interessante. E o Cristo como intercessor. Então, quando ele ascende ao céu, a ascensão de Cristo ao céu, é muito interessante observarmos, porque ele intercede, e é uma parte importante do ministério de Cristo, né? A ressurreição. Quero ler com vocês, poderia ler o Romanos 8:34, me parece que a gente já leu um pouquinho, mas a gente pode até recitar de novo, que está escrito: quem morreu antes ressuscitou, senão Cristo está à destra de Deus e intercede por nós, Romanos 8:34. Quando a gente vai lá para Hebreus, livro de Hebreus, capítulo de número 7, versículos de número 25, o texto é enfático, né, nessa questão da intercessão, do ministério sacerdotal de Cristo no céu. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, olha só, o ministério de Jesus é de intercessor no céu. Então, quando ele ascende ao céu, ele ascende para interceder por nós. Como ele vive a interceder? Como é essa intercessão? O João capítulo 17, depois vocês leiam lá, todo o capítulo 17 de João, a intercessão de Jesus é para que nós pudéssemos ser livres do mal deste mundo e não sermos arrancados deste mundo, porque ainda, né, vivemos aqui, mas que pudéssemos ser livres dos males do mundo. Então Jesus intercede por nós. Esse é o tipo de intercessão, né? E outro aspecto, né? Qual é o assunto, né, da intercessão de Jesus? Está em 1 João capítulo 2. Esse aqui, amados, esse ponto, esse aspecto da intercessão de Jesus é algo assim que me traz um conforto muito grande. 1 João capítulo 2, versículo 1 em diante. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado. Advogado aqui é equivalente a intercessor, porque o advogado naquela época era quem intercedia em favor do réu, né? Então, tanto é que a palavra no original, na língua grega, parakletos, é traduzida tanto como consolador, advogado, intercessor, aquele que se coloca em lugar do outro, ou entre, né, essa pessoa para interceder por ela. Então, olha só, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, isso nos traz muito conforto. Queridos, falamos sobre a morte, falamos sobre a ressurreição de Cristo e sobre a ascensão de Cristo. Ele foi, mas enviou seu Espírito como garantia que voltaria. João capítulo 14, versos 16 ao verso 18. Quero aqui ler com vocês esse texto também, tá? Porque ele, para mim, é um texto fantástico que nos traz, assim, muita consolação e muita alegria. Então, João capítulo 14, versículos de número 16 ao 18. Olha só: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador.
Veja bem, para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha só, queridos. Então ele deixou a garantia, o seu Espírito como penhor que voltaria. Então Jesus morreu em nosso lugar, morreu por nós. Veja bem, e vai dizer ainda o texto de Colossenses capítulo 1, verso 13, que Deus nos transportou, né, desse mundo de trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós em Cristo fomos sepultados, mortos, sepultados e ressuscitamos com Ele. E se nós ressuscitamos com Cristo, Colossenses 3, 1 em diante, temos que buscar as coisas que são do alto, as coisas que são do céu, as coisas que são de cima, onde Cristo está à destra de Deus o Pai. Então Ele morreu em nosso lugar, glória a Deus. Ele ressuscitou, esperança nossa, e Ele virá nos buscar para estar com Ele. Ele ascendeu ao céu e intercede por nós. Deus abençoe. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.